Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui do mixoma cardíaco. Eu coloquei para vocês há algumas semanas aí as imagens, né? Agora vamos falar aqui um pouco mais sobre o diagnóstico e conduta no manejo desses pacientes, tá bem? Tá aí o contato para vocês mandarem dúvidas. E esse caso clínico é o de uma mulher de 58 anos que tinha antecedente de diabetes, hipertensão e dislipidemia. E ela começou a reclamar de palpitações há 2 meses e o médico primário, o primary care, mandou ela para fazer alguns exames, incluindo entre esses exames um ecocardiograma transtorácico. Eu não tenho as imagens do transtorácico porque ela foi encaminhada para a gente para fazer o transesofágico. O eco transtorácico identificou uma massa cardíaca e ela foi encaminhada para o transesofágico para caracterizar melhor essa massa, e são as imagens que eu vou mostrar para vocês. Então a gente vê aqui no eco transesofágico uma massa no átrio esquerdo. Vou aproveitar a oportunidade para relembrar vocês mais uma vez como diferenciar o ecocardiograma se é transtorácico ou transesofágico. Esse feixe de ultrassom, ele sai de um transdutor e aí esse feixe vai se alargar à medida que ele se distancia do transdutor. Então, onde você vê o feixe mais estreito, pode estar em cima na imagem ou embaixo na imagem, dependendo da orientação, é a origem do feixe de ultrassom. Nesse caso aqui, embaixo na imagem está bem mais largo o feixe de ultrassom e em cima está estreito. Então, eu sei que a origem do ultrassom está saindo daqui de cima. E aqui essa câmara mais perto, câmara cardíaca mais perto da origem do feixe de ultrassom é o átrio esquerdo. Então, como é que vai ser um eco transtorácico? Não tem como, porque o transdutor no eco transtorácico está na parte de fora, né, na parte anterior do tórax do paciente, e o átrio esquerdo é a câmara mais posterior, lá atrás. Então, como é possível o transdutor estar bem próximo do átrio esquerdo? Só tem um jeito, se ele estiver dentro do esôfago, porque o esôfago está colado no átrio esquerdo. Então, o transdutor, a origem do feixe de ultrassom, está dentro do do esôfago, nesse caso, bem próximo do átrio esquerdo. E no átrio esquerdo, a gente vê essa massa aqui, que é uma massa que ela tem morfologia característica de um mixoma cardíaco. Ela tem esse aspecto brilhoso no ecocardiograma, que é um aspecto gelatinoso, o termo utilizado em inglês, que creio que também em português, e ela tem essas bordas bem definidas, né, exceto com pequena parte aqui que ela tem uma mobilidade maior, e ela não está flutuando aqui no átrio esquerdo, né, pessoal? Ela está aderida em algum lugar. E esse algum lugar é importante, porque se for no septo interatrial, ela aumenta muito a confiança no diagnóstico do mixoma, porque é a localização típica do mixoma cardíaco. Eu já vou explicar também o que é o mixoma, conduta e tudo mais. Então, vamos ver outros exames de imagens aqui para caracterizar melhor essa massa cardíaca. Antes, porém, eu quero falar sobre massas cardíacas de uma forma geral. O câncer metastático para o coração é muito mais comum que um câncer primário, tá bem? Então, infelizmente, aí, pacientes com câncer de mama, por exemplo, podem ter metástase pericárdica e aí ter derrame pericárdico. Isso é muito comum, infelizmente. Então, cânceres no coração são de forma muito mais comuns metastáticos do que primário. Agora, 3/4 dos tumores primários cardíacos são benignos. O mixoma é o mais comum deles. Então, eles podem causar várias manifestações clínicas, né? Embolização seria uma manifestação comum, né? O mixoma ou qualquer outro tumor cardíaco pode soltar fragmentos e aí causar uma embolização sistêmica, ou para o pulmão, causar uma embolia pulmonar, se for do lado direito. Essas massas cardíacas podem causar obstrução do fluxo sanguíneo. Isso acontece, por exemplo, no mixoma. Se for um mixoma muito grande e muito próximo da válvula mitral, você pode imaginar que ele cai em cima do orifício da válvula mitral e começa a causar obstrução do fluxo sanguíneo. E pode causar síncope nesse sentido, pode causar, então, insuficiência cardíaca, que seria outra manifestação das massas cardíacas. Disfunção da válvula, né? Porque se for um tumor que destrói ou que afeta a estrutura, a anatomia de uma válvula, seja válvula aórtica, mitral, pode causar então disfunção valvar, estenose ou insuficiência principalmente. Se for um câncer maligno que infiltra o miocárdio em si, por exemplo, o linfoma faz muito isso, aí o paciente pode ter, se for um linfoma cardíaco primário, uma disfunção ventricular. Os miócitos ficam infiltrados por um tecido maligno, né? No caso linfócitos, linfoma, e aí causa então disfunção ventricular, dá sintomas de insuficiência cardíaca.
Essa infiltração por um tumor pode causar arritmias ventriculares também, então o paciente pode ter disfunção elétrica, um ataque ventricular como manifestação de uma massa cardíaca, e sintomas sistêmicos, sintomas constitucionais são comuns no mixoma, inclusive, tá bem? Então, vou falar para vocês já já. E aí a gente vai fazer o diagnóstico diferencial dessas massas baseado em várias características, localização, o tamanho delas, a morfologia, e a gente tem vários exames de imagem cardíacos para caracterizar essas massas. Pode ser um eco transtorácico, um eco transesofágico, uma tomografia. Então, além de tudo isso, a ressonância magnética, além de te dar localização, tamanho e morfologia, ela é um exame muito vantajoso no diagnóstico diferencial das massas cardíacas, porque ela faz caracterização tecidual. Então, na ressonância magnética, baseado em T1, T2, a gente pode caracterizar o tecido cardíaco, né? Ah, tem edema, tá certo? Então, parece mais que é um sangue ou parece que é outro tecido. Então, a gente na ressonância consegue fazer essa caracterização tecidual e ajuda a gente bastante no diagnóstico diferencial. Tem perfusão, como é que é? Dá para fazer tudo isso na ressonância. Agora vamos falar do mixoma especificamente. O mixoma, ele é o tumor benigno mais comum cardíaco e ele tem origem em células mesenquimais. Ele tem esse aspecto gelatinoso, brilhoso que eu mostrei para vocês no eco, porque ele é formado, tem um tecido mucopolissacarídeo nele, tá bem? Então causa esse aspecto aí brilhoso no ecocardiograma. Geralmente são redondos ou ovais e 80% deles são pedunculados, né? Eles estão aderidos em algum lugar por um pedúnculo, né? Em vez de ser uma adesão aí com a base mais alargada, que seria em torno de 20%. A grande maioria deles está no átrio esquerdo, 80%, e é um tumor benigno, só que eles podem causar vários sintomas, tanto sistêmicos, né, quanto a embolização, e eles podem causar sintomas obstrutivos, porque eles podem crescer, tá certo? E causar, inclusive, obstrução do fluxo pela válvula mitral, que eu falei para vocês. A grande maioria deles são isolados, mas eles podem acontecer em síndromes familiares, tá bem? Então, tem um componente aí, uma parte dos mixomas que são hereditários. Então, vamos ver esse mesmo caso que eu falei para vocês, outra imagem, tá vendo? Então, você vê a massa aqui no eco transesofágico de novo, aqui o átrio esquerdo, perto do transdutor, via de saída do ventrículo esquerdo, válvula aórtica e aorta, e aqui o ventrículo esquerdo, válvula mitral aqui. E a gente vê então essa massa que ela é arredondada, ela tem bordas bem definidas, só que ela tem uma mobilidade aumentada e ela está aderida em algum lugar, porque ela não está flutuando no átrio esquerdo, senão ela ia seguir o caminho aí do VE e via de saída. Então ela está em algum lugar, e esse lugar é importante identificar. Nesse caso a gente identificou com um eco 3D, o mesmo eco transesofágico, mas a gente usa um transdutor 3D, e a gente vê então aqui nessa anatomia, vou explicar para vocês, a gente está olhando de cima, né, para dentro do ventrículo esquerdo, tá aqui a válvula mitral, a gente está olhando de cima para baixo, do átrio para o ventrículo. Aqui é a parte mais posterior, aqui é a parte anterior. Eu rodei, né, a imagem para orientá-la dessa maneira. Aqui está a válvula aórtica, mais na frente, átrio esquerdo com a massa aqui, e aqui está o átrio direito. Então essa massa está aderida no septo interatrial, que é característico do mixoma cardíaco. Tá certo? 80% das massas estão no átrio esquerdo aderidas ao septo interatrial, como essa massa aqui. E aí, vou mostrar a ressonância para vocês aqui. Na ressonância eu falei que ela tem esse benefício que ajuda na caracterização da massa, do tecido da massa, que tipo de tecido que é. Tá bem? Então a gente vê ela aqui no átrio esquerdo, essa massa que a gente já documentou que está aderida no septo interatrial. Então vamos falar aqui, pessoal, agora das manifestações clínicas do mixoma. Os mixomas podem ter 3 tipos de manifestações clínicas, né? Basicamente, sintomas embólicos, obstrutivos ou constitucionais. Vamos falar rapidamente de cada um deles aqui. Sintomas obstrutivos seria quando essa massa cresce tanto que ela obstrui o fluxo sanguíneo. A situação mais comum seria um mixoma no átrio esquerdo, o sítio mais comum, que cresce tanto que ele cai em cima da válvula mitral. Também, inclusive, pode causar uma alteração no exame físico aí, que é o PLOP cardíaco, né? Que está descrito na literatura, eu particularmente nunca ouvi. Mas quando o mixoma cai em cima da válvula mitral e ele obstrui a entrada do ventrículo esquerdo, a via de saída do átrio, aí o paciente pode ter sintomas obstrutivos, que seria síncope, né? Obstrução ao fluxo sanguíneo, né? O paciente pode ter, então, sintomas de insuficiência cardíaca também, se essa obstrução causar um aumento da pressão no átrio esquerdo. Outro sintoma comum, esse aqui sim comum,
seria a embolia relacionada ao mixoma, tá certo? Soltam pequenos fragmentos do mixoma e aí causa embolia, né? AVC, embolia sistêmica e tudo mais. E os pacientes podem ter sintomas constitucionais, né? Pelo crescimento tumoral, um tumor vascularizado, né? Tem todos os sintomas sistêmicos aí do mixoma, o mixoma pode causar. Então seria febre, perda de peso, fadiga, todos aqueles sintomas, por exemplo, que seria parecido a sintomas constitucionais de um linfoma, algo assim. E eu pergunto para vocês, né? Pausa o vídeo, pensa na resposta. O que você faz? Você encontrou aquela massa, parece um mixoma, todos os critérios que eu mostrei para vocês, a morfologia, né? Aspecto gelatinoso, aderido no septo interatrial, tá no átrio esquerdo. Mas aí o que você faz? Você faz uma biópsia para o catéter, abre o paciente para fazer uma cirurgia de imediato, uma ressecção cirúrgica, ou você faz uma biópsia primeiro? E a resposta certa, pessoal, é fazer uma ressecção cirúrgica. Você não precisa confirmar esse diagnóstico quando as características são típicas, conforme eu mostrei. Você manda o paciente direto para a cirurgia. Tem que tirar o tumor porque ele tem um risco de embolia. Você não quer que a primeira manifestação clínica seja um AVC catastrófico. Então você quer fazer a ressecção cirúrgica desse paciente quando faz o diagnóstico do mixoma. As cirurgias têm um prognóstico muito bom, só porque você tem que tomar cuidado, o cirurgião tem que tomar cuidado e como o médico que está encaminhando o paciente para a cirurgia, o ideal seria realmente você encaminhar para um cirurgião ou cirurgiã que tem competência nesse tipo de cirurgia especificamente. Porque o mixoma, o segredo está em tirar todo ele, sem manipular a massa muito, sem deixar pedaços ali, porque aumenta a chance de recorrência. Você tem que tirar todo o tumor, tá bem? Não sei se é prática universal, mas onde eu trabalhava, onde eu fiz residência no Hopkins, eu conversei com um cirurgião sobre como fazer a cirurgia. Ele falou que quando ele tirava o tumor, ele trocava de luva, inclusive, para realmente tirar todas as células ali e não deixar nada para trás quando ele faz a cirurgia. E aí tem, mesmo assim, mesmo com os maiores cuidados, tem uma recorrência em torno de 2 a 4%, e os fatores de risco para ter recorrência seria o paciente que tem mais de um tumor, tem 2 ou mais tumores, e tem o paciente com síndrome familiar também, porque aí tem uma predisposição maior a ter recorrência desse tumor. Mas de uma forma geral, fez o diagnóstico pelo exame de imagem, não tem que fazer biópsia, só tem que encaminhar para um bom cirurgião ou cirurgiã para tirar o tumor. Lembrando, pessoal, do e-book gratuito do Intensivo de ECG, baixa no site intensivodecg.com e mandem dúvidas no e-mail, segue no Instagram, compartilhe o Intensivo de ECG com seus amigos. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima então. Tchau, tchau.